Olá, bem-vindos ao podcast Fala de Direito do Núcleo de Estudantes da Universidade Europeia. Temos aqui a nossa convidada, a professora doutora Leonor Sá de Frade. Bom dia. Primeiro queremos agradecer a sua presença aqui connosco no nosso podcast e pela disponibilidade por estar connosco hoje. E queríamos pedir para se apresentar um bocadinho aqui ao nosso público para percebermos do que é que vamos falar hoje e qual é que é a sua área, o seu desenvolvimento e pronto. Bem, muito obrigada por me terem convidado. Já não é a primeira vez que eu venho aqui à vossa universidade e é sempre muito bom. Meu nome é Leonor Frade, como já sabemos. Eu sou advogada, terminei o estágio não assim há tanto tempo, portanto não estou assim tão longe da vossa realidade. E trabalho na Abreu Advogados, fiz lá o meu estágio e fui convidada para ficar. Estou na equipa que tem aquele que eu acho que é o nome mais giro, é a APITI, é a Área de Prática de Propriedade Intelectual e Tecnologias de Informação, portanto nós fazemos tecnologia, mídia, telecomunicações e fazemos também toda a parte de PI. Eu gosto sobretudo da parte das novas tecnologias e da inovação e dos novos produtos, isso é aquilo que eu mais gosto de fazer, é ver aquilo que as pessoas conseguem criar e aquilo que nós conseguimos fazer de novo. Eu estive cá o ano passado convosco a falar de inteligência artificial, que é um tópico que eu pessoalmente gosto muito e que podia falar durante horas, mas desta vez vim falar de propriedade intelectual, que é uma coisa que nós também fazemos na minha equipa, eu também faço um bocadinho, não é a minha área tão forte, eu confesso que a inteligência artificial domino mais, mas fiquei muito contente com o vosso convite e espero conseguir corresponder às vossas expectativas. Ok. Então nós vamos começar com umas perguntas, para começarmos aqui a desenvolver o nosso tema. E a nossa primeira pergunta é, na prática, como é que uma empresa pode mapear os seus ativos de propriedade intelectual sem grandes recursos internos? Não sei. Eu acho que a questão do mapeamento dos ativos não se prende tanto com os recursos internos da empresa, acho eu, mas sim com o conhecimento que a pessoa que está a mapear os ativos tem efetivamente dos ativos. Portanto, quanto maior é a empresa, quanto mais ativos tem a empresa, mais difícil é conseguir devidamente mapear os ativos. Por isso é que é tão importante começar desde o início. Sempre que vocês têm uma ideia, sempre que querem proteger uma materialização da vossa ideia, querem proteger a vossa criatividade, a vossa invenção, querem proteger o produto daquilo que criaram, é muito importante começar desde o início e conceptualizar desde o início e enquadrar desde o início este produto, o que é que podemos fazer com ele, o que é que não podemos, como é que o podemos proteger da utilização indevida por terceiros, porque a verdade é que se nós deixarmos ir andando, quanto mais avança, depois torna-se um bocadinho uma bola de neve, exatamente, e depois perdemos o controle e deixamos de saber exatamente o que é que temos. Portanto, em bom rigor, se calhar uma empresa com poucos recursos, que é uma empresa pequenina, até tem mais facilidade em mapear os ativos que tem atualmente do que uma muito maior, se nunca o fez desde o início. Portanto, eu acho que é um bocadinho essa a mensagem que eu queria passar com esta pergunta, que é, se nós acompanharmos o processo desde o início e estivermos atentos desde o início, é muito mais fácil nós conseguirmos instituir processos que depois nos permitem ser ainda melhor. Exatamente, e estar muito mais confortáveis com para onde vamos avançando. Depois temos mais, hoje vai ser, é tudo um ataque. Força! Quais são hoje os principais riscos da propriedade intelectual nas empresas? Por exemplo, temos a fuga de informação, a dependência de terceiros, ou a utilização até por ex-colaboradores, por exemplo, não sei se são aqui estes são os riscos operacionais. Sim. É interessante que todos esses três que vocês mencionaram se prendem com a utilização indevida de informação que a própria empresa considera sensível, não é? A informação tradicionalmente a informação em si mesma, a informação não materializada, não era protegida por direito de autor, não era protegida por um direito de propriedade intelectual, a informação em si mesma, a verdadeira informação. Mas a verdade é que nós estamos na era da informação e, portanto, cada vez mais o próprio secretismo da informação toma uma relevância
significativa na perspectiva e nas preocupações das empresas. Portanto, de facto, a manutenção da confidencialidade e a tutela da privacidade e a proteção da informação empresarial assume um papel de fronteira nos riscos que se colocam à proteção da propriedade intelectual. Naturalmente, o outro grande risco é a falta de proteção desde o início, para fazer um bocadinho uma ponte com a primeira, exatamente, com a primeira pergunta. Portanto, se de facto a empresa tem ativos de propriedade intelectual que não protegeu desde o início ou não protegeu devidamente desde o início, apesar de no início a informação em si mesma não ser protegida, à medida que fomos avançando e que se foi tornando mais evidente que existe informação que tem valor pelo facto de ser secreta, o melhor exemplo é sempre o pastel de nata. Eu não sei se vocês já tiveram, pois, exatamente. Que é sempre bom, os professores deste tipo de cadeiras adoram trazer pastéis de nata e dizer haha, olhem aqui. O pastel de nata, o de Belém especificamente, não é? Os pastéis de Belém, eu sei, há toda uma doutrina diverge, eu sei. Mas os pastéis. A informação confidencial foi ganhando uma relevância maior e, portanto, foram-se desenvolvendo mecanismos que permitem às empresas, de facto, proteger essas informações, ainda que de uma forma mais orgânica, foram-se, de facto, desenvolvendo mecanismos. E hoje em dia, os segredos comerciais são reconhecidos como uma proteção sui generis, digamos assim, it's one of a kind, não é? Que é, exatamente, mas que de facto, se nós conseguimos mostrar que aquela informação tem valor e que foram tomadas medidas sérias para tentar proteger o valor daquela informação e o secretismo daquela informação, já existe alguma proteção que também é conferida. Mas, mais uma vez, tudo isto tem que ser assim, desde a gênese. Um mecanismo mais... Qual é que é o mais usado ou não? Há uma série deles. Há mecanismos de uma natureza puramente jurídica, portanto, por exemplo, os acordos de confidencialidade, não é? Obviamente. Mas a verdade é que podemos pensar em mecanismos mais práticos, não é? O acesso dos controlos, por exemplo, a encriptação da informação, o acesso através de apenas passwords, não é? Se nós tivermos um sistema de gestão documental, não é? E este sistema, obviamente, tem que estar organizado em pastas, senão ninguém se organiza, não é? Sim. Pronto. Se cada pasta tiver uma lista de pessoas, que apenas aquelas pessoas têm acesso a esta pasta, e há uma determinada pasta que diz confidencial e, portanto, não abrir, depois só tem 3 pessoas. Mas, quer dizer, se nós conseguimos demonstrar que foram tomadas medidas, isto agora, pronto, é só um momento um bocadinho mais, mas se nós conseguimos demonstrar que foram tomadas medidas sérias e diligentes e contínuas para essa proteção, é dada essa proteção, mas tem que ser todas estas 3 coisas, portanto tem que vir desde o início, tem que estar lá desde a gênese. Ok. Então agora vamos para a nossa terceira pergunta, que também está um bocado associada ao que já estivemos a falar, que é dos NDAs. E as cláusulas de cessação de direitos são, na prática, bem compreendidos pelas empresas ou usados mais de forma de copy-paste e isso? Ou seja, se em geral as empresas compreendem mesmo isso, ou se é mais assim usado no sentido da cópia e isso? Eu acho que depende. Exato, pronto, não quer ser... É sempre como os nossos professores de direito. Exatamente, é sempre nós, depende. O que acham? E nós? Depende. Porque, em bom rigor, obviamente há um espectro, não é? Portanto, há empresas que têm muito mais essa preocupação e para quem essa preocupação é muito mais relevante. Há empresas para quem essa preocupação não é... Não faz muita exato, não faz uma diferença assim tão assim. Não é isso que as preocupa verdadeiramente. Sim. Até de uma perspectiva de desenvolvimento do próprio negócio, às vezes há outras coisas que são prioritárias, não é? Mas mesmo dentro das empresas, independentemente de onde elas se encontrem, neste espectro geral de preocupação, há determinados ativos, há determinadas pessoas, há determinadas informações que são
mais importantes, mais centrais e que, portanto, e não só informações, mas há determinados ativos de propriedade intelectual que são muito mais relevantes e que, portanto, são muito mais protegidos do que outros. E, obviamente, portanto, há uma preocupação maior relativamente a estes ativos e à gestão dos ativos e à manutenção da proteção e da exclusividade destes ativos, porque é sempre isso que está em causa, não é? A utilização exclusiva de um determinado produto. Ou método, não é? Porque as patentes supostamente também protegem métodos, portanto eu não quero que venha ninguém atrás de mim, exatamente porque, pronto. Mas, mesmo dentro das próprias empresas, há determinadas informações ou ativos que são muito mais relevantes e que, portanto, vão ser protegidos com muito mais, eu não quero dizer seriedade, mas no fundo... Sim, um bocadinho. É um bocadinho com mais atenção, digamos assim. Qual é que pode ser o maior ativo que é assim mais protegido? Depende da empresa, depende Pois, muito também da é verdade, empresa, sim. não é? Porque, por Porque elas exemplo, são todas diferentes. eu estou a pensar outra vez nos pastéis de Belém, aí Sim. é a receita do pastel de Belém. nata. Sim. Do pastel de nata, exatamente, mas imaginemos que estamos a falar de uma, não sei, de uma consultora de fiscal, não é? De uma consultora que, por exemplo, aconselha. Aí estamos a falar de informações privadas dos clientes, não é? Portanto, aí já são informações, já são dados pessoais, portanto, aí já há todo um outro... Outra dinâmica. Toda uma outra dinâmica de proteção na qual nós nem estamos a entrar porque estamos a focar-nos na propriedade intelectual, mas que, quer dizer, dava todo um outro podcast. Portanto, depende muito da atividade da empresa. E em relação a essas, as empresas costumam ser bastante atentas, porque é o seu, É o seu ganha-pão. Exato. Pronto. Em coisas um bocadinho mais genéricas, por exemplo, cláusulas de confidencialidade em contratos de trabalho com pessoas que estão, por exemplo, sei lá, que não estejam necessariamente em posições de chefia, não é? Pessoas que tenham um papel um bocadinho mais operacional, esses muitas vezes as empresas tendem a reutilizar dinâmicas que sabem que já funcionaram em situações anteriores e tendem a tentar replicá-las. E isto depois, sabem, à medida que vamos usando e utilizando, a coisa vai assumindo uns outros contornos. E, portanto, acho que é uma pergunta um bocadinho complicada de responder, porque depende de todos estes fatores e de muitos outros que com certeza existirão e que eu nem consigo ainda conceptualizar, mas pronto, acho que é um bocadinho isso. Não sei se é a resposta que estava à procura, mas acho que é um bocadinho isso. Fazer eu as perguntas agora. Temos estado a falar agora sobre a importância da propriedade intelectual e outros instrumentos, mas muitas vezes sabemos como a diferença daquilo que acontece no papel e na realidade. Na sua experiência, por que acha que muitas estratégias de propriedade intelectual parecem muito bem estruturadas, em teoria, mas acabam por falhar na fase de implementação? Eu acho que há, sobretudo, duas razões para isso acontecer. A primeira é que não existe verdadeiramente uma ponte muitas vezes entre quem desenvolve estas políticas e depois quem efetivamente as vai aplicar na prática, porque eu quando andava ainda na faculdade, quando falava com empresas e andava naquelas coisas das feiras de emprego e assim, falava com empresas que faziam in-house, que tinham departamentos jurídicos, e ficava sempre muito confusa, confesso-vos, quando falavam em departamentos de compliance. Compliance, e risco operacional. Exatamente. Mas a parte do compliance, aquilo fazia-me um bocadinho de confusão, porque eu pensava, ora, compliance é cumprir a lei. Exato. Isto é que é compliance. Então, mas nós temos um departamento para cumprir. Eu achava que toda a gente tinha que cumprir a lei. Eu não sabia que havia um departamento. E quer dizer, qual é que é a diferença entre compliance e legal? Exato. Quer dizer, aquilo era uma coisa que, pronto, e eu tinha demasiada vergonha de confessar que não percebia. E portanto nunca perguntei. E depois, quando comecei a trabalhar e a ter de facto mais contacto com estas realidades, e recentemente também tive uma aula sobre este tema que me ajudou a de facto conseguir consolidar bem o que é que se estava a passar.
acabei por conseguir perceber que, ao contrário daquilo que eu achava e que estive convencida durante, sei lá, 5 anos da minha vida, 6, exatamente, a lei não é clara. A lei não é feita por pessoas que de facto estão ali no dia a dia a viver a realidade operacional das coisas. E portanto, nós que somos juristas, que somos advogados, para nós é mais do que evidente o que é que ali está, mas depois as pessoas que efetivamente têm que aplicar aquelas regras, quer dizer, que condutas é que efetivamente nós podemos ou não podemos adotar, não é? Quer dizer, ok, nós temos que ter um sistema de risco operacional, ok, certo. Ou nós temos que ter um órgão independente, mas este órgão independente tem que ter uma sala própria. Temos que no nosso open space criar uma sala própria para ter esta pessoa. Será que não é? Quer dizer, e tudo isto depois são questões que o legislador que está lá a pensar, ai não, ele vai ser independente, vai ser tão bom, não pondera verdadeiramente se... E os departamentos de compliance existem precisamente para colmatar esta falta de ligação, não é? Entre a lei, aquilo que é exigido, aquilo que é obrigatório para o cumprimento da lei e aquilo que depois efetivamente as pessoas podem ou não fazer. Como é que a lei se traduz num procedimento que possa ser operacionalizado e procedimentalizado e tudo, exato, pronto. E portanto, muitas vezes as estratégias são bonitas em papel e depois acabam por não se traduzir porque as pessoas que efetivamente estão a desenhar as políticas ou estão a tentar traduzir aquelas políticas em comportamentos e condutas que possam ser individualizados, exatamente, ou até fora dela. Sim, até fora dela, mas quem está a tentar procedimentalizar aquela lei tem alguma dificuldade em aquilo ser implementado assim. Exatamente, em perceber como é que se pode implementar, como é que não se podem conseguir de facto em compatibilizar aquilo que é exigido com aquilo que são os procedimentos eficientes e de facto do interesse do modelo de negócio da própria empresa que está em causa, não é? Por exemplo, mais uma vez, se nós tivermos uma empresa multinacional, por exemplo, uma empresa multinacional que quer utilizar a mesma base de dados para todas as suas empresas do grupo, digamos assim, as sociedades, não é? Porque cada sociedade tem que estar incorporada, constituída num sítio diferente. Quer dizer, se eu partilho uma base de dados com uma empresa que está sediada na Turquia, por exemplo, ou no Brasil, ou, não sei, em Bogotá, num sítio onde não haja um acordo de qualidade de tratamento. Quer dizer, eu tenho um interesse económico e de negócio de manter esta base de dados, não é? Porque a mim interessa-me ter acesso aos clientes que estão em todo lado. Mas isto não pode ser de acordo com a lei. Então, como é que nós criamos um procedimento que proteja os dois lados? Como é que nós conseguimos Como é que nós conseguimos adaptar o procedimento operacional que queremos ao respeito pela lei? O que é que a lei efetivamente exige? Exige acesso nunca em circunstância alguma? Exige um fundamento muito forte? Exige só uma justificação? Exige... Tudo isto tem que ser pensado, ajustado e nem sempre é fácil. Isso nem sempre é uma tarefa muito fácil. Por outro lado, portanto, isso é a razão número 1. Acho que a segunda razão é que muitas vezes as pessoas estão do outro lado, as empresas têm alguma dificuldade em perceber verdadeiramente o que é que está em causa com o cumprimento da lei. Porque muitas vezes o incumprimento da lei tem recompensas agora, não é? Eu consigo não fazer isto, consigo ter mais, consigo ver agora. E as consequências da aplicação do direito parecem muito distantes, não é? Ainda por cima a justiça demora tanto tempo, tudo. Portanto, quando as consequências negativas estão muito longe e as consequências positivas, as recompensas estão muito perto, há ali há um incentivo extra para... Pronto. E muitas vezes a importância do cumprimento da lei, a importância da confiança no mercado, que é sobretudo, e não só no mercado, mas a confiança no sistema, na sociedade e também, neste caso em concreto, no mercado,
não se traduz verdadeiramente, não é? Porque, mais uma vez, as recompensas da confiança no mercado e do nosso sistema funcionar como deve ser são um bocadinho difusas, não é? Se alguém vier atrás dos meus direitos, eu consigo ir contra eles e proteger. Mas é um se, não é? Nunca há, e eu agora, neste preciso instante, tenho que aplicar. Exatamente. Eu vi uma estatística aqui há uns tempos, vale o que vale, os números são o que são e nós podemos sempre ver, pronto. Mas ainda assim acho que dá algo que pensar. Que dizia que, em média, as empresas da União Europeia, as empresas sediadas na União Europeia, investem em média 10% das suas receitas em compliance de proteção de dados. 10% é muito. Especialmente numa economia que é mostrar a importância que isto tem também. A importância, sim. É muito pesado, é muito difícil e, portanto, há muitas empresas que não fazem, simplesmente. E lá está, não é que as pessoas não queiram cumprir, não é que as pessoas sejam mal intencionadas, não é que esteja lá ninguém atrás de um computador a pensar vou enganar os meus consumidores. É uma circunstância, é difícil conseguir fazer esta ponte muitas vezes, criar esta ligação é difícil. E quando existe esse divide, não é? Quando existe essa falta de comunicação, torna-se ainda mais complicado. Acho que é um bocadinho isso. Atualmente estamos numa era fortemente digital, com o avanço da inteligência artificial, que tem muita prática com. A nossa pergunta é: considera que os tribunais e sistemas jurídicos estão preparados para lidar com litígios de propriedade intelectual em ambientes digitais e tecnológicos cada vez mais complexos? Podemos começar também. Esta aqui já é mais intensa. Esta é bastante intensa. É muito intensa porque há muitas camadas de análise, não é? Uma rigor. De uma perspectiva muito prática e muito pragmática, o sistema jurídico tem alguma dificuldade em lidar com a era da informação porque a aplicação da lei noutras jurisdições continua a ser, sobretudo, feita à base da cooperação e do reconhecimento pelos Estados terceiros do sacrifício da sua própria soberania em benefício do auxílio a um terceiro Estado na persecução das atividades ilícitas. E, portanto, de uma perspectiva muito prática, continua a ser difícil chegar a esses sítios, não é? Continua a ser muito complicado e depois há toda a questão da diferença entre os sistemas, toda a questão da dificuldade que é uma pessoa conseguir litigar num país que não é o seu, numa lei que não conhece, quer dizer, acaba por ser, mesmo com aconselhamento jurídico local, é muito difícil. Muitas vezes nós achamos que temos determinados direitos que depois, afinal, noutro sítio não temos, e isso é um bocadinho difícil de lidar numa era onde tudo é digital e todos temos acesso à mesma informação. Há muitos estados, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o autor não tem um direito inalienável moral. O autor pode alienar também o seu direito moral. Muita gente diz que nem sequer existe propriamente o direito moral. Como é que isso se define? Como é que isso se define? Nós temos clientes que, quando querem vir proteger ou querem vir comercializar os produtos dos seus, exatamente, as materializações dos seus direitos, as materializações sobre as quais recaem os seus direitos, na realidade, ficam muito confusas e ficam muito apreensivas porque, então, mas eles vão ter direitos. Por exemplo, imaginem na questão se calhar a questão do software não é tão boa, porque aí a regra é ao contrário, mas não interessa, quer dizer, as empresas estão sempre preocupadas com, então, mas como é que eu faço, como é que eu giro, como é que eu protejo estes direitos que eu... quer dizer, isso implica
depois aconselhamento jurídico local especializado, implica toda uma série de passos. E depois imaginem o que é ir a tribunal noutro país, imaginem o que é apanharem um avião para irem, sabe-se lá Deus para onde alguém está a infringir os vossos direitos, para irem ao país dessa pessoa, um tribunal onde está essa pessoa. Toda esta dinâmica é muito difícil na prática. Ainda assim faz-se. E o sistema jurídico tem conseguido lidar com isto. O sistema jurídico, eu sou muito fã do sistema jurídico, acho que temos sistema jurídico há muitos milhares de anos e é muito bom termos um sistema de regras que ordena exatamente o que é que se pode e não pode fazer e quem é que é o quê. Acho que é muito importante. Quer dizer, e o sistema jurídico tem conseguido adaptar-se ao longo destes milhares de anos ao que tem acontecido e de uma forma ou de outra, as pessoas que estão envolvidas no sistema jurídico são pessoas e, portanto, também estão conscientes e reconhecem o que é que se passa hoje em dia e também, de certa forma, estão... Então sente mesmo que estamos, ou seja, o nosso, no caso, está um bocado, já vai mais ao encontro com estes novos desafios da era digital, ou seja, as regras já vão sendo implementadas. Sim, agora muito mais do que sequer há 10, 15 anos atrás, sim. O sistema jurídico, naturalmente, as pessoas reclamam muito, mesmo os juristas reclamam muito que o sistema jurídico está sempre atrasado, o sistema jurídico anda sempre atrasado, andamos sempre a correr atrás do prejuízo. E eu muitas vezes penso, sim, mas o que é que vocês querem fazer? Regular situações que não interessam, que não acontecem, quer dizer, as coisas têm que acontecer primeiro para nós podermos olhar para elas e as podermos regular. Nós não podemos estar a inventar, quer dizer, já é difícil o suficiente regular o que existe, ainda se quer regular o que não existe. Pronto, portanto, eu acho que é normal que a lei esteja sempre um bocadinho atrasada, mas... Até porque acontece em circunstâncias que talvez nunca foram lidadas antes, mas e a partir daí começamos a usar um precedente para depois lidar com outros. E vamos lidando com outras e vamos vendo, e o sistema jurídico, isso também é uma coisa que eu aprecio muito no nosso sistema jurídico. O nosso sistema jurídico tem poucas lacunas. Existem muitas regras mais gerais, mais clássicas, um bocadinho até mais indeterminadas, que podem ser utilizadas para regular situações que não têm ainda uma regulamentação específica ou especializada. Sim, é normal, ainda bem. Ainda bem que existem. É com estas precisamente que devemos regular as situações que não sabemos como regular, porque estas regras existem há muitos anos, estão bem cimentadas, estão bem explicadas e, portanto, quer dizer, sim, temos que ir um bocadinho, a lei tem que ir acompanhando a realidade, mas não se pode antecipar à realidade. Exato. Pronto, acho que é um bocadinho essa a resposta. Pronto, a pergunta seguinte. Na sua perspectiva, com a sua experiência, o direito da propriedade intelectual acha que ele é hoje utilizado como, sobretudo, um mecanismo de defesa? Ou se as empresas já o começam a encarar como uma verdadeira ferramenta estratégica de negócio? Mais uma vez depende das empresas. E por outro lado, a defesa é sempre um bom ataque, não é? Exato. É como no futebol. Exatamente. Há empresas que são muito ativas na proteção dos seus ativos. Eu acho que o exemplo onde isso é mais visível para as pessoas comuns, digamos assim, para nós que não estamos diretamente envolvidos no litígio, efetivamente, assim, é na moda. Isso na moda é muito comum. Portanto, há muitas empresas, os Louboutin, todas estas empresas muito grandes com um significado, são marcas de renome, não é? Qualquer pessoa conhece estas marcas. São particularmente ativas na tutela dos seus ativos. E utilizam-no mesmo como uma... Portanto, é simultaneamente uma estratégia de defesa e o seu ativo mais estratégico. É aquilo que lhes interessa mais proteger e é aquilo que utilizam para garantir que ninguém entra
naquele nicho que eles têm, no seu produto, digamos assim. Houve um caso, talvez se sabia de mencionar ou não, porque eu não sei se sei o suficiente sobre o caso em detalhe, mas saiu muito recentemente um caso super interessante, uma decisão super interessante de um tribunal na China e sobre a seguinte situação. Havia um grupo de pessoas que comprava bens de marcas de renome, portanto a Louis Vuitton é um bom exemplo porque tem aquele LV, não é? Sim, aquele clássico logotipo. Compravam produtos com esse logótipo e depois em segunda mão, portanto completamente legítima a compra de bens em segunda mão, porque a partir do momento em que nós compramos uma coisa, mesmo que ela esteja protegida por propriedade intelectual, se a comprarmos podemos revendê-la porque adquirimos essa possibilidade. E desconstruíam as peças e depois utilizavam essas peças para construir peças novas. Ou seja, por exemplo, transformavam malas em saias. Ou transformavam com o material das malas, exatamente. Portanto, reutilizavam o material com os logótipos, e eram os logótipos que interessavam, não é? Por isso é que isto entrava, pronto. Mas criavam novas peças de roupa com peças mais antigas, mais vintage, mais... Por exemplo, utilizavam muito peças estragadas. Tiravam só uma parte e guardavam, pronto. E as empresas que se sentiam, eu já não me lembro exatamente qual é que foi a empresa, não sei se foi a Louis Vuitton, honestamente, eu só uso este exemplo porque é o que tem o símbolo mais reconhecível. Mas já não me lembro se foi uma, se foram várias, mas houve empresas que colocaram uma ação em tribunal para defender que isto era uma infração aos seus direitos de marca. Neste caso, e não sei se fizeram alguma alegação relacionada com direitos de autor, tenho a ideia que era sobretudo uma questão de marca. E a verdade é que o tribunal recentemente veio dar razão às empresas que utilizavam... A sério? Sim. O tribunal na China veio dar razão às empresas que utilizavam precisamente com o argumento de estas pessoas adquiriram estes produtos de forma legítima, lícita, utilizam-no quase como se fosse matéria-prima, não é? Para fazer o seu próprio produto e depois vender o seu próprio produto, portanto... Ou seja, era uma utilização lícita da marca de um terceiro, basicamente, foi isso que o tribunal veio dizer. E portanto, de facto, o litígio, o conflito judicial é uma ferramenta que é muito utilizada pelas empresas que têm ativos de propriedade intelectual, tanto para defender os seus ativos como para atacar a concorrência, não é muito bonito, mas para defender o seu território, não é? Garantir que ficam ali no seu burgo, defender o seu burgo. É mais, acho que é um bocadinho mais por aí. E sente que isso está a uma grande diferença relativamente à área em que as empresas atuam, por exemplo, produtos tangíveis, como disse a marca, roupa. Sente que isso é mais implementado ou tanto empresas que não têm produtos, assim como peças de roupa, carteiras, também estão muito fortes nesse aspecto? Eu diria que também são muito fortes, embora não seja tão traduzido em tribunal. As empresas tecnológicas, é disso que estamos a falar sobretudo, não é? A questão do software e é disso que estás a perguntar, não é? Pronto. As empresas tecnológicas não tendem a amar ir a tribunal, não é? Eles não adoram. E portanto acabam por se aconselhar e se blindar de outras formas e através de outros mecanismos e de proteger-se e aos seus ativos por outras vias. Eu diria que
a via da litigância, a via do litígio é uma coisa muito ligada, sobretudo às patentes e às marcas e ao direito de autor sobre arte, muitas vezes também. Mas sobre software eu acho que não é tão... Fácil de perceber. Sim, acho que não é tão visível, acho que não tem uma relevância tão acentuada. Para terminar, eu gostaria de fazer-lhe uma pergunta um pouco mais prática. Se pudesse mudar hoje um aspecto do enquadramento legal da propriedade intelectual em Portugal para o tornar mais adequado à realidade digital e empresarial atual, qual seria e porquê? Eu acho a pergunta mais difícil, porque ela é mais difícil para o fim. Para uma pessoa poder fazer sugestões do que mudar e de como alterar, tem que já ter um conhecimento muito elevado e muito profundo da matéria que está em causa. Que eu não tenho. Sim, já há clareza, transparência, vamos sempre aprendendo. Pronto. Eu acho que a grande dificuldade da propriedade intelectual hoje em dia, aliás, assim de repente ocorrem duas. Sim. Por um lado, uma questão de que temos estado a falar aqui já um bocadinho, que é a questão da tutela da informação. Portanto, a tutela da informação continua a ser feita sobretudo através de instrumentos contratuais e de mecanismos técnicos, e não tem propriamente uma proteção, mesmo, por exemplo, as bases de dados também têm um direito de proteção sui generis, e as bases de dados, o que é protegido nas bases de dados é o investimento que é feito e a originalidade da organização da informação. Portanto, tem que haver, não é da própria da informação, é da base de dados em si mesma. Portanto, nem sequer aí a informação em si mesma está protegida. E de facto, eu acho que estando na era da informação, se calhar era hora de... Pronto. Sim. O segundo continua a ser a questão da territorialidade, não é? Portanto, a questão os direitos de propriedade intelectual tradicionalmente são protegidos por jurisdição, e a proteção tem mesmo que ser pedida por jurisdição a uma autoridade por jurisdição, o que torna muito difícil a proteção. Pois não é, é depois pode acabar por demorar um bocado, não? Exatamente. O pedido de registros de marca e tudo mais, quer dizer, uma pessoa pode fazer um pedido na União Europeia, por exemplo. Mas sem o pedido, eles continuam a estar protegidos, mesmo assim. Ou só após o pedido, ser feito? Na marca, sim. No direito de autor, o direito de autor não requer registro, mas no direito de marca o registro é constitutivo do direito. Tal como na patente. Portanto, sem tutela, sem o registro da tutela, não há tutela. Por isso, mais uma vez, voltando ao início, tentando um bocadinho fazer aqui esta ponte, daí que seja tão importante considerar estas questões desde o início, desde a concepção da ideia, desde... Sim. Ou seja, não formar aquilo tudo e depois só termos a empresa e a marca e depois não ter nada para agir, e depois vem alguém que registra em vosso lugar e pronto. E vocês, pronto, ficam a ganhar. Não podemos reclamar. Portanto, isso também é muito complicado, a questão da territorialidade num contexto tão global, num contexto tão internacional, tão globalizado, é muito complicada a questão da territorialidade e não ser logo protegido. Pronto, acho que... Pronto, nós já acabamos. Já acabámos o ataque total com as perguntas. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, algum tópico interessante que pode ser bom para que as pessoas saibam. Se nós nos desviarmos de alguma coisa que pode ser ainda acrescentada, uma opinião. Não sei, assim, quer dizer, acho que já estivemos a falar, não estou a fazer mais nada, há uma hora que não estou a fazer mais nada se não dar a minha opinião, não é? Acho que as pessoas já estão fartas de me ouvir. Mas
Não, no fundo, a minha ideia a vir aqui e a ideia também da proteção da propriedade intelectual no contexto empresarial que me convidaram para vir fazer a apresentação, eu fiquei muito contente porque mais uma vez podia trazer uma perspectiva um bocadinho mais prática e uma coisa mais como é que de facto funciona. E a grande mensagem que eu queria passar era precisamente que toda a proteção depende sobretudo de nós conhecermos muito bem aquilo que temos, como proteger aquilo que temos, o que é que podemos fazer, o que é que não podemos fazer com aquilo que nós temos e que conseguimos criar. Exato. E isso é uma coisa que tem que ser ponderada desde o início, e se nós conseguimos fazer isso, tudo o resto fica muito mais fácil, tudo o resto funciona muito melhor. E acho que essa era a ideia principal com que eu vos queria deixar, portanto acho que também não me queria desviar muito da... Sim. Ou quer deixar algum conselho para quem pensa em seguir a área, ou pensa em... especializem-se nesta área. Okay. É um mundo. A propriedade intelectual é mesmo um mundo. A propriedade industrial é completamente diferente do direito de autor e dos direitos conexos. O direito de autor não tem nada a ver com os direitos conexos, porque eles protegem coisas completamente diferentes. Uns protegem a originalidade, os outros protegem o investimento, e depois há 150 tipos de direitos de autor, porque há e depois 150 tipos de direitos de autor, não, de direitos conexos, porque depois há os direitos de edição e os direitos dos videogramas e dos fonogramas, e é todo um mundo, portanto procurem, exato, porque de facto sendo um mundo tão grande, sem uma base teórica de conhecimento sólida, é muito difícil depois conseguir entrar e encarreirar nestes temas, e tem uma lógica muito própria. Eu não sei se vocês já fizeram um trabalho. Direito do trabalho? Direito do trabalho. Não, ainda não, vamos ter no próximo ano. Pronto. Direito do trabalho é direito civil, é uma das vias do direito civil, mas é muito específico, tem uma lógica muito, muito, muito própria. E há muita gente que não consegue encarreirar com a lógica do direito do trabalho e tem um bocadinho de dificuldade. Mas as pessoas que encarreiram com o direito do trabalho, aquilo depois, na realidade, flui, é tudo mais ou menos intuitivo, porque uma pessoa tem que conseguir mudar o chip, não é? Está ali um chipzinho que tem que ser mudado. E na propriedade intelectual é um bocadinho o mesmo tema, portanto há uma lógica muito própria e depois não é uma lógica muito própria, são 20. Exato. E portanto, olhem, pronto, estudem. Acho que é o meu melhor conselho, é pronto, olha, estudem. Comam pastéis de nata. Stay in school, comam pastéis de nata, exatamente, é esse o meu conselho, pronto. Se não levarem mais nada, vão aos pastéis de leite, é bom. Mas pronto, então é isso, acho que já temos tudo, e obrigada pela sua presença, e da nossa parte, acho que é tudo. Muito obrigada por me terem cá. Obrigada.